Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. Espiritualidade Bantu. Você sabe o que é? Descubra agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Como diz meu grande irmão Roberto Leão, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui da TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre diversas formas de expressão espiritualista, por assim dizer. Aqui sempre nessa bancada, hoje Reconnect On. Daqui a pouco você vai descobrir por que a gente está gravando online. Meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Hoje temos um programa especial para fechar o ano, né, Bernardo? É o último programa de 2022. Com toda a certeza de que 2023 vai ser um ano perfeito, maravilhoso. Para quem perdeu o nosso programa sobre as previsões para o próximo ano, está aqui no nosso canal do YouTube, é só ir lá procurar. Tá muito bom. Aliás, esse ano foi um ano de muito sucesso, de muita coisa bacana, de muito papo sobre espiritualidade. Uma Reconnect do jeito que a gente gosta. Plural, livre, divertida, leve, falando sobre temas que são muito, muito importantes a gente conversar. E como você sempre fala, Bernardo, eu não conheço outro programa que faça o que a gente faz, do jeito que a gente faz na televisão brasileira. Só a Reconnect traz isso para vocês. Só a Reconnect. E lembrando que não é porque a gente é o último programa do ano que se você perdeu qualquer programa de 2022, vai lá, aqui o Léo Cazumba, nosso editor de plantão, vai colocar aqui no nosso canal do YouTube para você assistir todo e qualquer programa na íntegra. Na íntegra. Roberto, espiritualidade africana. Quando a gente fala sobre espiritualidade africana, a gente fala de uma forma muitas vezes superficial, às vezes pode ser por a visão de alguns ignorantes, porque se coloca a espiritualidade africana como se fosse uma unidade, como se fosse uma coisa só. Só que o continente africano, ele é riquíssimo em cultura, em espiritualidade, em sistemas de crença, né? Sobretudo a espiritualidade bantu. Para quem não sabe... Bernardo, antes a gente começar a falar sobre o nosso convidado especialíssimo, é importante ressaltar que nesse ano de 2022, uma discussão recorrente de diversos programas com diversas pessoas, falando sobre diversas religiões, ou sistemas de crença, ou planos, ou coisas espirituais, a gente caiu sempre na questão do embranquecimento da espiritualidade, na questão racial, na questão da importância do povo africano para a espiritualidade brasileira. Isso foi uma discussão recorrente em diversos programas, com temas diferentes, mas sempre cair nessa discussão. Eu acho que hoje, para a gente fechar, acho não, tenho certeza que hoje, para a gente fechar o nosso ano, é um programa extremamente importante para a gente dar essa finalização, para essa compreensão melhor do que é realmente a contribuição do povo africano em relação à nossa espiritualidade, seja que religião for, mas como é um povo que tem uma contribuição muito rica para a nossa compreensão hoje do que é espiritualidade. É isso aí. Então, para quem não sabe, vamos falar um pouquinho de história. O povo Bantu, né, eles foram os primeiros povos africanos a aportarem terras brasileiras. Então, alguns historiadores falam que foi em 1527, outros em 1538, mas, de fato, foram os primeiros povos africanos a aportarem em portos brasileiros, né, dando, como o Roberto falou, sua grande contribuição para a cultura e espiritualidade brasileira, que hoje se compreende como brasileiro, né? E não há ninguém melhor do que ele. Nós fomos em terras africanas resgatar ele, né? Que é um pesquisador, um ativista cultural angolano que mora em Angola, que dedica aí parte do seu tempo para divulgar a cultura angolana em suas redes sociais. Com a gente hoje, direto de África, Ginga Candimba. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Ginga. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Ok.
Ginga, eu queria primeiro te perguntar, Ginga Candimba, né? É um nome legitimamente africano, mas como os nomes africanos têm um significado, né? Você pode falar qual o significado de Ginga Candimba? Isso, ok. Olha, quando estamos a falar de nome, automaticamente estamos a falar da língua, né? E todo nome de um determinado povo deriva da sua própria língua. Então, tem aqui o nome Ginga Candimba. Porém, esses dois nomes, por exemplo, o nome Ginga era um dos nomes dados aos reis, por isso é que você tem, por exemplo, Zingambande, não é? Como, por exemplo, no Reino do Congo, a Zingambande foi uma rainha daqui de Angola, que lutou contra o sistema colonial na era em que os portugueses se instalavam aqui. Porém, quando uma criança é atribuído o nome de, por exemplo, Ginga, é porque nasceu com cordão umbilical girado no corpo, ok? Que significa dizer que é uma criança que já nasceu com desafios, com dificuldades. Então, é chamada de Ginga. Agora, o Candimba também era atribuído por exemplo, o meio do meio. Por exemplo, você tem o quilo, né? Você tem um quilo, e você tem o meio do quilo. O meio do quilo é que era chamado de Candimba, como também é classificado como algo pequeno, como, por exemplo, coelho ou coelhinho. Então, foi atribuído como Candimba. Exato. Então, mas eu e o Roberto, que somos pequenos, nós somos considerados candimbas. Candimbinhas. Somos os candimbas dos candimbas. Agora, se forem fortes, aí sim vão ser também um ginga, por exemplo. Mas também dependendo da era em que a mãe esteve concebida de vocês. Os nomes também atribuem aquele processo todo. Na era da gestação, aquele processo todo da era da gestação também vai contribuir muito no nome que lhe vão atribuir, que lhe vão dar. Perfeito. Bacana, Ginga, queria te perguntar, eu vou te chamar Exato. de Ginga, tá? Se você me permitir. Falar sobre espiritualidade africana é tentar simplificar algo muito complexo, né? Exatamente. Afinal, a África não é uma cidade, não é um povoado, né? Isso. Vamos falar por partes. Antes de falar sobre espiritualidade bantu, de forma breve, resumida, se for possível, quem são, o pessoal aqui do Brasil que não tem esse conhecimento, quem são os bantus? Ok. Então, os povos bantu, por exemplo, se olhares para aquilo que é a construção geográfica do centro da África, aonde está o Congo, para baixo, onde está Angola e um pouquinho da África do Sul, são chamados povos bantus porque têm a mesma similitude linguística. Ou seja, as línguas convergem. Então, foram chamados dos bantu. Bantu, no Kikongo ou no Kimbundo, significa dizer multidão de pessoas. Você tem multidão de pessoas, então é chamada de bantu, um conjunto de grupos de pessoas. E você também tem o muntu. Muntu é um indivíduo. Bantu é o plural de um determinado grupo. Okay? Então, esse grupo todo que está aqui do centro da África, do Congo, em diante, para baixo, vem Angola e outros países, então foram chamados povos bantus, também por questão da similitude das próprias línguas, que é o plural, e o singular é muntu. Então seria da África subsaariana para baixo. Isso, exatamente isso mesmo. Ginga, no começo do papo a gente estava conversando aqui sobre como essa questão do racismo religioso, que a gente às vezes fala que é um preconceito religioso, mas na verdade tem muito a ver com questão racista, com questão racial, ele foi uma discussão recorrente porque é algo muito forte aqui no Brasil. Nós temos também, eu não sei se você já chegou a estudar ou a conhecer, mas você como ativista cultural já sabe mais ou menos como é que se norteia aqui as religiões chamadas afro-brasileiras, como a Umbanda, como o Candomblé, e muito se questiona sobre se essas religiões são realmente, de fato, brasileiras, afro-brasileiras, ou são religiões africanas somente. Você, enquanto ativista cultural, o que você acha desse termo afro-brasileiro e como você encara essas religiões? Olha, obrigado pela pergunta, e é muito importante que a gente fale sobre isso. O que acontece? Ginga, foi uma boa pergunta. Ok, boa pergunta. Ô, Ginga, ele quer que você elogie. Não entra na dele, não, Ginga. Não é isso, é porque eu sempre faço as melhores perguntas, Ginga, sempre, é natural. Ok. Estou acostumado já. Ok. Muito bem. Olha,
antes que eu vos explique isso, vou vos explicar só uma coisa aqui muito importante que faz parte da cultura brasileira, que é o samba. A palavra samba, ela vem das línguas africanas. Nós, por exemplo, vem da língua quimbundo e do kikongo. Você diz o samba. Samba significa oração. E era uma das práticas dos povos bantu, por exemplo, de se comunicar com o Kalungo ou Tatanzambi. Porque para nós aqui a oração não era só, por exemplo, cair de joelho e dizer Pai abençoa, não. Até a dança fazia parte da conexão e adoração e oração ao Ser Supremo. Quando os nossos mais velhos, que foram tirados daqui pela via da força, não é? E levados no Brasil, não abandonaram essa cultura, e isso serviu também como resistência, não é? Porque nós já não havia referências. Então, serviu como resistência, e depois você tem o samba. Embora que o samba no Brasil já foi modificado, mas a sua essência era uma dança ligada à espiritualidade. Por isso você tem um samba. Aqui, por exemplo, você tem um estilo de dança chamada de semba. É a mesma raiz, é a mesma palavra, é a mesma sintonia, que também você tem o kusambela ou kusambela, que depois vem ao sábado, 7, que é também o dia do culto, do descanso, propriamente os povos bantu tinham como cultura, ok? Então, tocou-se aqui no assunto da questão da religião, não é? Primeira coisa que nós precisamos compreender é a religião institucionalizada, ou a religião como tal, nascida no Brasil, como podemos chamar, nascida no Brasil não, resistida no Brasil, é assim que eu deveria usar a expressão, pelos nossos antepassados, não é? Aquilo serviu, como já havia dito, como uma resistência, porém não havia referências e tudo aquilo que era compreendido como sendo cultura ocidental, o preto, se é que eu posso assim dizer, não se via como reflexo, não se via como espelho. Então, houve a necessidade de fazer aquilo que foi chamada de sankofa, ou seja, olhar para a tua ancestralidade, olhar para a tua cultura e olhar para os teus e a tua própria espiritualidade. Mas como foram tantos grupos, tantos povos, porque precisamos saber que a África não é um país, não é? É um continente, e é aquilo que eu disse, há diversidade de línguas e alguma similitude cultural, não é? Que converge com todos os povos da África, mas há algumas coisas aí meio diferentes na questão da veneração, ok? Então, você quando vai para o Brasil, você encontra vários povos que falavam línguas diferentes, que todos foram juntados. E nessa questão de eles estarem todos juntados, houve a necessidade em que eles começaram a juntar a compreensão da divindade de cada tribo. Por exemplo, aqui na África, você tem os povos do sul, que chamam de Kalunga. Você tem os povos do norte, que falam quimbundo, que chamam Nzambi. Mas nunca houve uma separação desses povos de dizer assim que se Nzambi é verdadeiro, se Kalunga é o verdadeiro. Não, porque nós já compreendíamos que o Ser Supremo se manifesta de formas diferentes para cada tribo, para cada povo. Mas a compreensão do ser divino era o mesmo. E a ancestralidade que é nascido através da própria linhagem, ou seja, os nossos antepassados que lutaram conosco, não é? Porque vem a questão também da questão da linhagem, porque nós, os africanos, dentro da nossa cosmovisão, os mortos não morrem, ok? Dentro da cosmovisão africana, os mortos não morrem, porque eles ascendem. Por exemplo, você tem uma escultura, se é que eu posso chamar de Nkisi, nós chamamos de Tangwa, ok? Tangwa, ou que foi chamado aqui no Congo, de a cruz do Dikenga. Dikenga, que era uma cruz simétrica, você tem, por exemplo, a cruz da Bíblia, a cruz cristã, que é assimétrica, né, porque tem uma parte mais longa que a outra, e a cruz simétrica, que é o Tangwa, ou Dikenga, tem os 3 pontos, ou os 4 pontos, e esses 3 pontos, ou os 4 pontos, ela tem um significado, que é a cruz de Dikenga, que é o quê? Que ela te faz 2 perguntas. A primeira pergunta que ela te faz é: quem você é? Ok? Qual é o teu propósito aqui? E onde você irá depois de você morrer? E ela também tem 3 expressões, que uma das expressões é o Nseke. O Nseke era Nseke, na verdade, era a compreensão do mundo material. Ou seja, nós estamos aqui e somos seres carnais, certo? Porque nós somos seres espirituais a viver uma experiência física. Não seres físicos a viver uma experiência espiritual. Não, somos espíritos a viver uma experiência física, que é nesse plano que nós chamamos de Kunseke.
Nessa transição do Kunseke, mostrado através dessa roupa cruz de Kenga, você tem o Kalunga. Kalunga é o que está no centro, não é? Que você tem o plano material, o plano físico, onde nós estamos, para passar para o outro plano, chamado plano ancestral, que é chamado de Kumpemba, que é o plano ancestral. Você passa pelo Kalunga. O que Kalunga significa? Kalunga, além de significar oceano, também significa a morte. Não é? Porque ninguém sai desse plano físico para o plano espiritual com o próprio corpo. E só que toda essa estrutura, toda essa construção africana, ela foi destruída durante toda essa era da colonização. Isso começou, por exemplo, onde? Começou no centro do Congo, porque é lá onde teve o centro da espiritualidade africana. E vocês vão ver que os que vieram aqui nos colonizar, primeiro que eu preciso vos fazer compreender isso, não foram os políticos, não foram os militares, foram os religiosos que vieram aqui, pela via do seu sistema religioso, vieram nos colonizar. O que é que acontece? Porque os portugueses, quando chegaram, por exemplo, no Congo, não é? Durante 9 a 10 anos, eles ficaram lá, comeram de graça e não lhes acolhemos. Porque existe uma questão cultural africana que é acolher bem até o estrangeiro que vem na tua casa. Isso é parte da cultura. Desculpa te interromper, mas só para nortear aqui para eu entender. Você já falou sobre cultura africana, sobre religião africana, sobre espiritualidade, africana. Então a gente pode falar que apesar dessas diferenças continentais, porque é um continente com diversas diferenças, mas que se convergem ali dentro de alguns pontos, a gente pode falar que existe, então, uma espiritualidade africana? Isso, existe a espiritualidade africana. Mas a questão aqui é, o que é que de facto é espiritualidade africana? O que é espiritualidade, na verdade? Todo povo tem aquilo que foi chamado de cultura, certo? E o que é uma cultura? A cultura é simples, a cultura são 3 coisas. A cultura é língua, a cultura é nome e a cultura é tradição, ok? O cristianismo é uma cultura, assim como a cultura judaica, ok? A cultura islâmica, e isso entra até o próprio seu sistema de como venerar o Criador, de como compreender a Deus. Ou seja, eles têm o seu próprio sistema cultural. Então, dentro da nossa concepção africana, nós temos também a nossa concepção cultural, que não é sistematizada no sentido que nós temos agora como chamado de religião. Por quê? Porque, acima de tudo, a espiritualidade africana tinha o quê? A compreensão da própria natureza. Okay? Nós compreendíamos a natureza como parte de nós. Não era aquilo de dizer, por exemplo, os animais estão separados, os animais estão aí, a água está aí, a árvore está aí e eu estou aqui. Não. Para nós, nós todos somos o mundo, nós todos fizemos o Ubuntu, ou nós todos fizemos o Tukula, que é o mundo. Por quê? Porque os nossos antepassados sempre perceberam, e vais ver que hoje a ciência agora vem dizer que a árvore tem consciência, os nossos antepassados já sabiam isso, por isso é que fazíamos culto, que é o culto ancestral e o culto à própria natureza. E esse culto à natureza, na verdade, não era aquilo que o Ocidente chamou de adoração, não era o que é culto. Da palavra culto, por exemplo, você tem a palavra cultura, você tem a palavra culinária, você tem a palavra culto, que é o ato, você tem até a palavra de cultivar, que é o ato de cuidar de uma determinada coisa. Então, nós cuidávamos da árvore, por quê? Porque nós acreditávamos que a árvore tem consciência, porque ela é parte de nós, porque eu sou, porque ela é, não é? E depois você tem o culto aos ancestrais, aquilo que também foi chamado de Nkisi, que são os Nkisi, que era manifestado através dos Unganga, Umbanda. E se quiserem, eu poderia explicar um pouquinho essa diferença entre aquilo que foi chamado de feitiço e aquilo que foi chamado de Kimbanda, que são 2 sistemas espirituais africanos. Vamos falar sobre isso. Mas me diz uma coisa, antes da gente entrar nessa parte mais espiritualista, eu queria te perguntar uma coisa. Aqui existe uma compreensão da palavra afro-brasileiro, né? Na minha compreensão, eu vou te compartilhar a minha visão, eu nunca entendi muito por que separa o afro do brasileiro. Né? Eu posso te explicar o porquê, se quiser. Se não fossem os africanos, não teríamos brasileiros, né? Como a gente compreende hoje. Isso. Então, isso. Como é que você entende, por exemplo, quando eu falo
uma religião afro-brasileira, separando o afro do brasileiro, se as religiões são mais afro do que outra coisa, né? Então, como é que você compreende essa palavra afro-brasileiro? Exato, porque tudo teve base aqui, então não faz sentido. É isso que você disse. Primeira questão que eu preciso que você compreenda, eu acho que é a questão da construção social política do Brasil. Por exemplo, as pessoas falam do afro-brasileiro, né? Mas ninguém fala do euro-brasileiro. Percebe? Então, se ninguém fala do euro-brasileiro, porque se tem o afro-brasileiro, tem o indígena, cadê o euro-brasileiro? É essa construção social. Por exemplo, quando o Brasil nasce como um país que tem um nome, que tem uma bandeira, que tem uma instituição, ela nasce na matriz ocidental. Ou seja, o Brasil é mais ocidental do que propriamente indígena. Então, se ela é mais ocidental do que propriamente indígena, então significa dizer que a matriz que constrói o Brasil é europeu. Logo, você vai ver que a cultura, até a própria cultura indígena, não é a cultura indígena que influencia o Brasil no seu todo. É a cultura europeia que influencia o Brasil. Por esse motivo aqui, ainda há esse complexo de separação que os brasileiros, infelizmente, usam, como, por exemplo, o afro-brasileiro, o indígena e o brasileiro. Ou seja, se tem o afro-brasileiro, tem o indígena, então quem é o brasileiro, de fato? É o euro-brasileiro, o descendente do europeu, não é? Que ainda hoje se mantém no poder total do território, e aqueles chamados de indígenas, que são os filhos daquela terra, que deveriam ter todo o direito, não só dizer que não tem direito, até têm, mas uma coisa é de jure e outra coisa é de facto. A pergunta é, de facto, os indígenas têm os mesmos direitos? Até podem ter, mas vamos olhar na questão da educação do próprio Brasil. Os indígenas dão a educação indígena nos filhos dos euro-brasileiros, porque agora eu vou usar o termo euro-brasileiro, já que se usa o afro-brasileiro. É permitido isso? Não. Então, essa questão, acho que nós precisamos desconstruir a ideia de que isso é afro-brasileiro, isso é indígena. Se vocês são o único povo é chamado de Brasil, então é simplesmente, não, uma religião brasileira. Acabou. Porque o Brasil é uma extensão da África. Então, partindo desse princípio, Ginga, aí eu entro na próxima pergunta aqui. Tem muitas religiões brasileiras, para não chamar afro-brasileiras, como a Umbanda, o culto Quimbanda, né? Isso. Só que elas foram adaptadas, né? Exatamente. Umbanda e Quimbanda. Como o Bantu, que são nomes bantus, né? Como o Bantu vê a Umbanda, o que é Umbanda para os bantus e o que é a Quimbanda para os bantus? Ok. Precisamos aqui entender alguns conceitos. O que é aquilo que eu disse? Os nossos antepassados que foram levados lá pela via da colonização, eles tiveram que se adaptar. E esse processo todo, até hoje, existem aquilo que eu chamo de adaptação, ok? De adaptação na ausência do original, porque eles lá estavam num processo de extrema guerra, né? E houve a necessidade de criarem certos mecanismos para o colonizador não perceber que eles estão a adorar, em vez de adorarem o São João ou São Antônio, não é? Criar um mecanismo de falsificar nos olhos do colonizador, quando na verdade estavam a venerar os seus antepassados, os seus ancestrais, as suas divindades. Então, a religião, o candomblé no Brasil como tal, há uma pequena diferença, mas ela é sim de matriz africana, porque foram nossos antepassados que levaram lá. E na questão do como nós vimos Umbanda e Quimbanda, a primeira questão aqui é, quando nós falamos de Umbanda ou Quimbanda, nós não falávamos isso como um conceito religioso construído sistematicamente no sentido que nós temos agora, porque era como uma parte cultural. Por exemplo, quem era o Quimbanda? Quimbanda, essa palavra Quimbanda que você encontra no Quimbundo e você também encontra na língua, no Lingala. Você tem a palavra Kim. A palavra Kim está ligado a técnicas ou mestre de tratamento, ok? Mestre de tratamento, tem um Kim. Depois você tem um Banda. Banda significa uma localidade, um espaço, um lugar. Então significa dizer que é um doutor, médico ou mestre profissional ou espiritual, um doutor
ou um médico, que nós poderíamos chamar hoje como, por exemplo, que é chamado hoje, pela via da antropologia, de médico tradicional, certo? Sim. Isso, então você tem o Kimbanda, que é o doutor, o médico aqui para nós, o mestre espiritual. E esse Kimbanda, ele teve uma posição elevada na realeza, porque tinha o rei, tinha a monarquia, né, do rei, né, da elite dos reis, e tinha o Kimbanda. Kimbanda fazia parte da realeza, ok? Agora, no sistema que nós chamamos de Kimbanda, o sistema espiritual africano, você tem dois sistemas, que é o sistema Wanga e sistema Umbanda. Umbanda é o mesmo que Kimbanda. É só a palavra que mudou. Tem a mesma corrente, ok? Você tem a palavra Kimbanda, Umbanda, estão a entender o termo? Kimbanda, Umbanda, mesma coisa, ok? Então, dentro do sistema espiritual africano, vocês têm o sistema Kimbanda e o sistema Wanga. No sistema Kimbanda, aquilo que eu vos disse, a questão do doutor, aquele que usa o conhecimento espiritual africano para fazer bem à comunidade, como tratamento e muitas outras coisas. Depois, você tem aquilo que é o sistema Wanga. No sistema Wanga, é onde você encontra as pessoas mais... Não a palavra feiticeiro, porque o termo feiticeiro não existe em nenhuma língua africana. Esse é o que vocês precisam saber. Vem se não me engano, do francês, le fétiche, que significa coisas inexplicáveis, e mais outras definições aí. Então, o Wanga, onde você encontra o Muloshi, ok? O Muloshi ou o Ndoki. O Ndoki ou o Muloshi é o mau, o que usa o conhecimento do Kimbanda, ok? Conhecimento do Umbanda, para fazer bem, para fazer mal ao outro, a benefício próprio. Por exemplo, você na sociedade que nós temos agora, você tem um polícia e você tem o ladrão. O polícia usa a pistola, mas o ladrão também usa a pistola. Só que o polícia usa para trazer ordem social, mas você tem o ladrão que usa para o benefício próprio. Isso significa dizer que o ladrão está fazendo o papel de feiticeiro, ou de muloshi, ou de ndoki. Porque ele usa o quiminha, que é essa arma que tem a pólvora. E depois de ter a arma, você tem intenção. Você pega na arma, você tem intenção de fazer mal ao outro. Então você é o quê? Você é um ndoki. Não é você é um feiticeiro. Vou dizer o feiticeiro agora, não tem para facilitar a compreensão. Mas você é um ndoki, você usa esse conhecimento da alquimia, que lá na Europa tem sempre o hábito de mudar os termos para parecer que foram eles que compreenderam isso primeiro. Não é? Chamam de física quântica, não é? Você tem esse conhecimento espiritual da compreensão das coisas além da matéria. E os mais velhos, que tinham esse conhecimento, que sabiam manipular desde as raízes, desde as águas, desde as árvores, porque aquilo que eu disse no princípio, percebeu-se que a árvore tem consciência e a água tem memória. Então, a partir desse conhecimento da energia da natureza, você pode usar para fazer bem a alguém, para fazer mal ao outro. Não é a espiritualidade em si que é ruim, é o indivíduo que usa essa espiritualidade para fazer mal a alguém. Ginga, onde você tem uma pergunta aqui que a gente está... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Ginga. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a Kimbanda é vista como culto a Exu. Exu entidade, não Exu orixá. Só que a Kimbanda chegou no Brasil através dos negros bantus e apenas quase 3 séculos depois que chegou a palavra Exu através dos povos iorubanos. Em África, Kimbanda é culto a Exu, mas você responde já, porque a gente vai para o nosso intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, no seu domingão, você está aí domingo, 6 e pouquinho, quase 7 horas da noite, curtindo aqui a Reconnect, a sua reconexão semanal, no seu último programa de 2022. Queria mandar aqui um abração para o Paulo de Airá, pai Paulo de Airá, que já esteve aqui no programa 3 vezes. Ele inaugurou essa semana a sua própria loja de artigos religiosos. Abre alas Magic Store, sua nova loja de artigos religiosos.
Pai Paulo de Airá, um abraço aqui da Reconec. Sucesso, desejamos Pai Paulo, aí muito sua bênção, sucesso. beijos, um sucesso. Muito sucesso, muito sucesso. Hoje nós estamos falando aqui de cultura africana, propriamente cultura banto, né? Com o nosso amigo ativista cultural angolano, aqui Ginga Candimba. Então, que antes de ir para o intervalo, eu perguntei para ele, no Brasil, Ginga, por muitas pessoas, inclusive praticantes do culto de Quimbanda, alegam que Quimbanda é culto a Exu. O que você, como banto, que trouxe aqui, o povo que trouxe a Quimbanda para o Brasil, acha disso? Quimbanda é culto a Exu? Ok. Então, dizer especificamente que Quimbanda é o culto a Exu, né, eu acho que nós precisamos olhar aquilo que é o processo histórico. Aquilo que eu disse. Quando os nossos antepassados vão no Brasil, então eles precisavam criar um sistema propriamente deles como uma forma de resistir à opressão ocidental, ok? Então, aquela organização que eles depois chamaram de Umbanda. Nós aqui, né, antes de sermos levados, nós não tínhamos essa questão como uma religião chamada Umbanda. Nós não tínhamos. Aquilo era parte da nossa própria cultura, ou seja, é nosso dia a dia. Ok? E a palavra, por exemplo, você tem a palavra Exu, né? Que nós aqui chamávamos de Exu, porque Exu depois, eu acredito que é a questão da influência portuguesa. Nós chamávamos de Exu, que é uma das identidades supremas. Assim como você tem um Zambi, assim como você tem um Kalunga. Mas nós não tínhamos essa questão de dizer assim, entre nós, olha, essa religião aqui é da Umbanda, essa religião aqui é, por exemplo, o Candomblé, essa religião aqui é voodoo. Nós não tínhamos essa sistematização, essa separação. Era apenas cultura e acabou. É como, por exemplo, vocês hoje estão aí, né? Depois do programa terminar, um vai decidir, se calhar, ir num restaurante da sua preferência, não é? E comer aquilo que é da sua preferência, mas nunca ninguém vai dizer que aquilo é uma religião. Ou seja, você é da religião que comem aquilo, ou da religião que vão... Porque é o vosso dia a dia. Vocês não olham isso como uma sistematização religiosa. É o mesmo que aconteceu aqui na AP, por exemplo. Venerar um teu antepassado, um teu ancestral, não era uma questão de sistematização religiosa. Ela surge como um sistema religioso, depois dos antepassados irem no Brasil, fruto da opressão. Entende? Uma forma de resistir à colonização. Sim. Mas aqui se coloca, por exemplo, no sistema histórico, se coloca os seres que se expressam na Umbanda, são seres mais católicos, vamos dizer assim, mais dentro de uma visão moral ocidental, onde se acredita que os seres que aparecem na Umbanda são seres que vêm para fazer o bem, e se colocou todo o resto para os seres que vêm na Quimbanda. Como é, na visão africana, essa questão de bem e mal, essa questão moral de bem e mal? Ok. Então, você perceba uma coisa, antes mesmo de chegar na questão do bem e o mal. Você, por exemplo, sabes que a nossa colonização na África foi feita pela via religiosa, principalmente pelo próprio sistema católico, grego-romano, que obrigava os africanos a venerarem os antepassados dos próprios europeus. Isso é, os São João, os São Miguel, os São Antônio, percebe? Então, nossos antepassados, que era uma estratégia de venerarem os nossos antepassados, mas fazer pensar aos padres e os pastores católicos de que estão a venerar, ok? Então, há essa questão também dos nomes serem alterados, mas muitas das divindades ou da compreensão ou do entendimento que se tem da ancestralidade são praticamente as mesmas. Só os nomes, às vezes, depois vão mudando. E a questão que você fez a pergunta, que o Mano fez a pergunta da questão do bem e do mal, é simples. A palavra Nzambi, ou Yambé, ela traz duas dicotomias, macho e fêmea, bem e mal, positivo e negativo, porque a realidade do mundo é dualidade. Ok? Dentro da nossa visão, a nossa crença africana, o bem, o mal não existe como tal. Porque ela é a ausência praticamente da má educação, da má informação e da má construção da psique da sociedade ou do indivíduo.
Por isso é que a educação, por exemplo, é a responsabilidade não só dos pais, mas como de toda a comunidade. Para educar uma criança é a responsabilidade de todos. Para um dia não se tornar mau ou um doc ter muita... vai muito para o lado negativo e fazer mal aos outros. Me diga uma coisa, projeta-se que no futuro próximo a maior parte dos cristãos no mundo estarão na África subsaariana, tá? Em 2010, a maior parte dos cristãos estavam na Europa, na América Latina, né? Mas estima-se que em 2050, 38% de todos os cristãos no mundo estarão na África subsaariana. Você vê isso como um alerta ou perigo para a preservação cultural ancestral africana? Ok. Existe uma inversão aqui de valores, né? De valores. E o cristianismo, como uma instituição que começa na Europa, isso é institucionalizada, né? Vem aí os papas, entre outros. Vem aqui e invertem os valores. Se você olhar na própria Bíblia, você vai ver que, por exemplo, existem dotes, né? De dar dotes na família, na família do homem ou da mulher, para você ficar com a mulher. Isso é uma cultura africana. Nós demos dote para casar. Demos dote. E depois você encontra a questão da circuncisão, certo? Que depois da circuncisão, há aquela questão de festa. Nós realizamos festa no Efiko e no Ekwenji. É nossa cultura também. Ok? Então, você encontra também outra questão do... Ao matar o animal, o sangue tem que derramar no chão. É também a nossa cultura. Então, a pergunta é, vocês acham que a Bíblia, na verdade, ela está contando a história de quem? Da Europa? Ou uma história dos africanos invertidos? A forma que ela veio e nos foi ensinada, ela nos foi ensinada no sentido de dominação, mas também é uma profecia. E isso foi dito pelo Simão Kimbangu, ou Fumu Kimbangu, quando ele disse que haverá um tempo em que a África será o continente mais religioso. Isso já na era colonial. E que os pretos serão levados lá, muitos deles vão lembrar da sua ancestralidade, da sua espiritualidade, e de que preciso voltar às minhas raízes, e um dia todas essas religiões vão se tornar uma única, mas propriamente africana. Mas isso também foi uma... Mas diga, assim, você acha, aí, de forma bem direta, você acha que em um continente africano está caminhando para ser o maior continente cristão do mundo? Você acha que isso apesar das semelhanças, apesar de culturalmente muitas coisas que estão na Bíblia terem origem na África, mas você acha que a África se tornando o maior continente cristão do mundo é um perigo, um alerta para a preservação cultural ancestral africana? Isso não é ainda mais dar abafar a ancestralidade ou a cultura ancestral africana? É exatamente isso. A religião cristã, como tal, espalhada no Brasil, na África, ela tem sim esse objetivo. Eles querem matar a ancestralidade, a linhagem, a riqueza e a verdadeira espiritualidade africana. O primeiro objetivo da religião cristã aqui na África veio com esse objetivo. Vocês vão ler a carta do rei Leopoldo II, lá do Congo, que tomou o Congo como sua própria propriedade. O que ele disse? Ele disse assim: olha, vocês vão lá para a África e não se preocupam em lhes ensinar sobre o bem. Preocupam-se em lhes ensinar sobre as nossas próprias crenças, as nossas ideologias, e lhes ensinam coisas que nos favorecem, como, por exemplo, bem-aventurados são os pobres. Então, a religião cristã é contra a realidade africana, é contra a cultura africana, é contra a espiritualidade africana. E o objetivo da religião ser imposta, porque ela foi imposta aqui na África. Muitos falam das pessoas, dos cristãos que foram mortos porque aceitaram Jesus. As pessoas esquecem das pessoas que foram mortas por não aceitar o cristianismo. Por exemplo, aqui em Panvita, o cristianismo católico que foi até queimada viva por causa do cristianismo. Então, a religião cristã é sim uma grande armadilha, um grande problema para a África, porque não nos libertou, nos emancipou. Você está reforçando muito a questão da sistematização que a religião
que é o fundamento da religião, sistematizar uma espiritualidade. Dentro disso, a gente está encerrando o programa, mas eu queria uma opinião sua em relação a isso. A gente pode falar que as religiões ditas afro-brasileiras ou brasileiras de matriz africana também sistematizam essa espiritualidade e também, de certa forma, são nocivas para a manutenção da cultura africana? Ok, então, é para dizer também aqui que quando estamos a falar de sistematização, nem sempre é a questão do lado ruim, não. Porque é necessário que exista uma organização que preserva, ok? Mas na sua essência, que preserva. E a religião Umbanda, a religião Voodoo e entre outras religiões africanas, por causa dessa infiltração, né? Porque a guerra está a ser feita por um sistema. Então, nós precisamos criar um outro sistema para combater esse próprio sistema. Ou seja, nós somos obrigados agora a criarmos um sistema por causa do sistema que está a ser criado contra nós próprios. E é só por esse motivo que vemos a questão da sistematização de certa concepção espiritual africana. Ô, Ginga, a gente está acabando, mas eu queria fazer 2 perguntas rápidas para você, que para mim parecem importantes. Eu não queria finalizar esse programa de uma forma sem te perguntar isso, então a gente vai ser mais rápido aqui nessas perguntas. A cultura bantu, né, ela teve grande influência nas religiões afro-brasileiras, como foi dito anteriormente, foram os primeiros povos africanos a vir para o Brasil, tá? O povo bantu, os primeiros bantus que aportaram no Brasil, eles cultuavam os inquices, né? Só que predominou nas religiões afro-brasileiras o culto aos orixás, né? Como você vê isso? Por que, no seu entendimento, mesmo os iorubanos terem chegado no Brasil 300 anos depois dos bantus, ter predominado a cultura aos orixás e não aos inquices? Que é essa questão que eu falei, da questão da mudança, né? Porque eram vários grupos, que eu poderia aqui chamar grupos étnicos linguísticos, ou seja, que eram africanos, mas não falavam a mesma língua. Logo, a visão espiritual da sua ancestralidade, os nomes que eles davam, a divindade que se manifestava naquela determinada tribo, não era a mesma nomenclatura de uma outra tribo. Então, mas ver que no Brasil foram tantas tribos que foram juntadas, e até o colono fez isso porque para não criar estratégia, então vou começar a juntar tribos diferentes que não falam a mesma língua para não conseguirem criar estratégia. Logo, nessa junção, nenhuma das tribos ou dos povos ou da pessoa africana no Brasil disse assim, olha, você como é daquela tribo, estás a adorar, por exemplo, Exu, né? Ou todos os ancestrais. Não, deixa de adorar todos os ancestrais, adora do meu povo, do Sul. Não fizeram isso, então eles juntaram como resistência. Não sei se estão a me entender. Porque não foi um grupo, não foi tipo assim, vamos chegar em Angola, vamos pegar todos os angolanos, vamos levar no Brasil. Não foi assim. Foi um povo da esquerda, um povo da direita, um povo embaixo, um povo em frente, todos esses misturados. Então, quando se juntaram, eles não eliminaram a cultura, a ancestralidade de ninguém, a divindade de ninguém. Então, juntaram todos eles como uma forma de resistir, porque tinha um inimigo em comum, que era o opressor. Entendi. Ok? Não sei se deu para entender. Sim. Roberto, eu acho que nós nos reconectamos. Agora ficaram muitas perguntas aqui a se fazer. A gente realmente deveria ter outro programa aqui com o Ginga. Ginga, já sinta-se convidado para um outro programa, para a continuação, porque sobrou muita pergunta aqui para fazer para você. Muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite, viu? Foi um prazer enorme falar com você. Exatamente, sem problema. Ginga, muito obrigado. Ok, agradeço pelo convite. Ok. Roberto, muito obrigado por este ano. Meu irmão, muito obrigado por mais 7 temporadas. Ano que vem a gente começa a nossa 8ª temporada, né? Muito obrigado a você, reconectado, que está aí nos assistindo todo domingo, assistindo nosso programa, se reconectando aqui com a gente. Nós agradecemos muito a sua audiência, agradecemos muito a sua companhia aqui, em abrir a sua porta, a porta da sua casa, através da sua TV, para nos receber, vai receber nossos convidados. Roberto, muito obrigado. Bernardo, beijo. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Ginga, e feliz ano novo para todos os nossos reconectados. E fiquem aí com muito obrigado. Feliz Natal e Ano Novo dos nossos reconectados também. Um abraço, excelente domingo, até a próxima reconexão.